Queridos e amados irmãos, abramos a palavra do nosso Deus em Hebreus capítulo 8. Vamos dar continuidade à nossa exposição da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dos dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos, mais uma vez, suplicando-lhe a bênção e a instrumentalidade do seu Espírito. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado pela graça que o Senhor nos concedeu e suplicamos que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos guie, nos instrua através do teu Santo Espírito. Esse texto que foi lido seja, ó Deus, aplicado em nosso coração, que possamos entendê-lo de maneira profunda, de maneira espiritual, e que possamos aplicá-lo. Seja com cada um de nós, nos abençoe nessa manhã, aquiete o nosso coração, a nossa mente, e possamos estar concentrados em Tua Palavra para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, chegamos ao capítulo 8 da carta aos Hebreus, e nesse momento em que estamos no capítulo 8, nós sabemos já que é uma continuação, o texto está continuando a exposição anterior. Que exposição anterior é essa? O autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, escreve àquela igreja, uma igreja que já tinha saído do judaísmo, estava agora no cristianismo, mas que parece que estava retornando aos judaicos. Eles queriam novamente fazer sacrifícios, queriam novamente aplicar práticas nas suas vidas que eram práticas judaicas. Quem sabe até retornar ao judaísmo e abandonar o cristianismo. Então é uma igreja que estava, nesse momento, passando por uma dificuldade muito grande. E essa dificuldade é justamente na suficiência da obra de Cristo. Seria a obra de Cristo suficiente
Seria Cristo aquele realmente que cumpre toda a lei? Seria Jesus, o Cristo, aquele que completou todo o papel que a lei determinava? Ele é o cumpridor da lei? E essas perguntas passavam na cabeça deles. Eles estavam começando a retornar àquilo que era antigo, sacrifícios, quem sabe começar a praticar os sacrifícios, instituir de novo uma ordem sacerdotal. Então veja que a ideia aqui do texto é mostrar que aqueles irmãos estão correndo risco de voltar para uma religião antiga deles, uma prática antiga deles. Então o autor aos Hebreus começa a nos falar, desde o capítulo 6, ele já diz o perigo que tem nisso, o perigo de se retornar a uma antiga prática, que era, na verdade, uma prática que estava apontando para Cristo. E ele chega a dizer no capítulo 6 que é impossível, por exemplo, restaurar aqueles que morreram lá no deserto. É impossível, eles já morreram. Eles obedeceram, não acreditaram na promessa do Cristo que viria, e agora é impossível restaurá-los. Se fizer isso, é como se você pegasse Cristo, ressuscitasse novamente, tivesse que expô-lo ao sacrifício novamente. É impossível. Eles tinham que serem salvos, deveriam ter sido salvos pela promessa, pelo Cristo que viria. Então, pela promessa do Cristo que viria, eles deveriam ser salvos. E aqui fica já o ensinamento para nós nessa manhã. As pessoas do Antigo Testamento eram salvas pelo Cristo que viria. Nós somos salvos pelo Cristo que veio e que voltará. Então, como é que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por obras? Não. Eram salvas pela promessa do Messias. E todo aquele sacrifício do Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Então, veja que dessa forma que nós entendemos. Mas aqueles leitores da época começaram já a desconfiar disso. Será mesmo? E o autor aos Hebreus, como um bom pastor, está preocupado com esse retorno e ele começa a mostrar, olha, cuidado, não andem no mesmo caminho que os seus pais que obedeceram andaram. Nem todos os pais obedeceram. Vamos ver depois uma lista de pessoas que obedeceram. Mas ele começa a falar pelo negativo, que você não deve fazer. Isso é muito comum, por exemplo, em retórica, em algumas retóricas gregas, a pessoa começa a trabalhar com aquilo que não é ou com aquilo que é. Aquilo que é, e depois ele trabalha com aquilo que não é. Isso daqui é assim e também não pode ser desse jeito. É uma lógica do A é diferente de B. É a questão bem aristotélica, né? Se uma coisa é A, não pode ser B. Portanto, eles trabalham com essa ideia. Aqui o autor está trabalhando, né, com essa ideia de não. Não estou dizendo que ele está usando a filosofia, não. Só estou dizendo que é muito comum você usar uma retórica, dizendo assim, olha, cuidado, não é isso. E ele começa a falar, cuidado, vocês estão cometendo erro, cuidado, seus pais cometeram erro, não é dessa forma. E aí ele aplica o que deve ser e o que é verdadeiro. No capítulo 6 ele fala isso e termina esse capítulo já mostrando já que Cristo é sumo sacerdote no versículo 20. Porque a preocupação daquele grupo era, bom, então, se ele é realmente aquele que viria, como explicar que foi instituído um sacerdócio no povo levita e que esse sacerdócio deveria ser seguido? Como é que vai explicar isso? O autor, então, a partir do capítulo 7, termina no capítulo 6, versículo 20, dizendo que Jesus é o sacerdote, vai explicar que o sacerdócio de Cristo, ele é um sacerdócio anterior ao sacerdócio levítico. Se os levitas, a tribo de Levi, era aquela que foi designada para fazer os sacrifícios, e, portanto, não poderia ter outra tribo, só a tribo de Levi, para seguir a lei, como então Jesus pode ser sacerdote? Perceba que aqueles leitores entendem que os ofícios deveriam ser cumpridos. Então, Jesus tem os 3 ofícios, como as crianças aqui já sabem, né? Profeta, sacerdote e rei. Ele tem os 3 ofícios. Nele se cumpre os 3 ofícios. Mas aqueles irmãos estavam, peraí, será que ele cumpre o ofício de sacerdote? Então, o autor aos Hebreus vai fazer aqui uma defesa. E surge então um homem chamado rei de Salém, rei de paz, chamado Melquisedeque, sem genealogia. Perceba que essa palavra sem genealogia, você pode interpretar, como alguns interpretam, mostrando que ele apareceu do nada, ou você pode interpretar dizendo assim, não veio da genealogia de Levi, não veio numa genealogia conhecida. Nós não conhecemos a descendência dele, ou seja, ele não está
naquela linhagem dos levitas, e nem na linhagem de Abraão, porque Abraão deu dízimo a ele. A força do texto não está na personalidade de quem é, a biografia de Melquisedeque, apesar que é intrigante, né? A gente quer saber quem é essa pessoa. Nos intriga mesmo. O que é que aconteceu? Quem é este homem que aparece? E alguns, então, entendem que ele é uma pré-encarnação de Cristo, isso aqui é muito bom você entender. Alguns acreditam que Cristo apareceu antes, uma pré-encarnação, e outros acreditam que não pode ser uma pré-encarnação, porque ele é rei de Salém e depois vai virar Jerusalém, então uma cidade conhecida, ele é um rei que foi conhecido. Mas como Melquisedeque não aparece mais, e nenhum outro texto vai aparecer depois no Salmo 110, então ele aparece em Gênesis 14, depois no Salmo 110, depois todas as aparições de Melquisedeque estão aqui em Hebreus, nós não temos muitas informações dele. Então por que o autor dos Hebreus está trazendo Melquisedeque? A força do texto não está na personalidade de Melquisedeque, mas no ofício de Melquisedeque. Qual é o ofício dele? O que ele fazia? Por que Abraão entregou os dízimos aos pés dele? Porque Abraão foi abençoado, e na Bíblia quem abençoa é maior do que quem é abençoado. Quem abençoou ali foi Melquisedeque, abençoou Abraão. Então a força do texto está no ofício, pela ordem de Melquisedeque. Nós somos curiosos, irmãos. O ser humano é curioso por natureza. E graças a Deus aí, por isso, porque nós construímos a ciência, trabalhamos a ciência, né? Isso, começamos a produzir ciência e conhecimento através da nossa curiosidade. Contudo, a nossa curiosidade tem um limite. A gente não tem muitas coisas que a gente pode conhecer. A Bíblia não tem nenhum compromisso com nossa curiosidade. O compromisso da Bíblia é com a história da redenção. Tudo aquilo que serve para você ser salvo, você vai encontrar nas Escrituras. Você não vai encontrar manual de biologia, manual de química, manual de física. Você não encontrará todos os detalhes da criação do mundo, item por item, mas você vai encontrar que Deus é criador e criou todas as coisas, e o relato da criação, e pronto. A gente às vezes confunde. Por exemplo, existe uma linha chamada o criacionismo, né, científico, ou a linha design inteligente, ou seja, existe um desenhista, existe uma inteligência na criação, e começa a explicar, por exemplo, como esse desenhista, e de maneira inteligente, ele organizou todas as coisas. Isso é uma ciência que existe hoje, que tenta estudar e explicar que existe alguém que criou todas as coisas, uma inteligência superior que criou todas as coisas. Isso é uma linha da ciência que existe nos Estados Unidos, existe no mundo todo, e aqui no Brasil se fortaleceu de uns anos para cá. Você pode buscar isso na internet e ver lá, design inteligente. Essa linha, muitos deles acreditam em Deus, e outros não pensam em Deus necessariamente como o Deus judaico, mas que existe uma ordem, uma inteligência que criou todas as coisas. Mas isso está na ordem da ciência. Quando nós chegamos a Hebreus diz que pela fé nós reconhecemos e cremos que todas as coisas foram feitas por Deus, só isso. Então nós não entramos nesse design inteligente ou nas discussões da teoria da evolução, na teoria da espécie. A gente não nas espécies, nós não entramos nisso na Bíblia, porque a Bíblia não está preocupada com isso. A preocupação, que se pode se chamar de preocupação, o propósito, uma palavra melhor, o propósito das Escrituras é mostrar o que o homem precisa saber para a sua salvação. Por que eu estou falando isso? Porque este homem que aparece em Melquisedeque é um caso que a gente vai ter questões ocultas sobre ele. Nós não sabemos muito sobre ele. Não sabemos. Então, os teólogos se dividiram. Alguns disseram, é uma pré-encarnação de Cristo. Não é o Deus o Pai, gente. Deus o Pai não aparece. Deus o Pai é Espírito, lembra? A Bíblia fala? Não é Deus o Pai. Se nós queremos alguém como encarnado, só pode ser a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo. Então, algumas pessoas acham que é uma pré-encarnação de Cristo. Vai ferir o texto? Não. Vai dizer assim, agora então não pode acontecer isso? A discussão, você vai ficar aqui discutindo, e até hoje você vai encontrar comentaristas, estudiosos da palavra, discutindo isso. Agora existe outro grupo que fala, não pode ser, porque ele é rei de Salém, que depois vai virar Jerusalém, é rei de paz. E vai virar então aquele rei de Jerusalém, alguém que diz que tem o reinado dele.
Então, possivelmente, algumas pessoas já conheciam ele lá. Mas a ênfase do texto não está na pessoa de Melquisedeque, mas na ordem sacerdotal. E na ordem sacerdotal, que já foi, então, pré-anunciada em Gênesis 14, pré-anunciada no Salmo 110, e agora o autor dos Hebreus está dizendo: vocês não viram que Abraão deu dízimo para alguém que não era dos levitas? Vocês não viram que, pelo contrário, os levitas é que deram na pessoa de Abraão, porque eles são descendentes de Abraão, e se Abraão deu, logo a sua descendência também deu. Então, uma lógica é que o sacerdócio de Melquisedeque vai passando esse sacerdócio para outro. Vocês lembram também, devem se lembrar, que a lei e os profetas, Moisés simboliza a lei, Elias vai simbolizar os profetas. Então, veja que são ofícios. E aí eu expliquei que João Batista, portanto, quando se pergunta, se João Batista pergunta a Jesus pergunta a ele assim: olha, eu tinha que ter vindo Elias para você vir. Se você é o Messias, cadê Elias? Porque é uma promessa que Elias viria. Aí Jesus diz o quê? Elias já veio, e vocês o mataram. Quem era Elias? João Batista. Oh, é uma reencarnação? Não, o judeu não acredita em reencarnação. É o ofício de profeta. O que Elias faz? Qual é a função dele? Qual é o legado dele? É a profecia. Então, João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Não é Malaquias. Por quê? Porque ele é a voz que clama no deserto e que prepara o caminho do Senhor. Ou seja, antes de Cristo. Quando Cristo, então, aparece a ele, agora pronto, Elias já veio. Agora pode continuar. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Não sou digno. Vem aquele, após mim, que vai batizar com o Espírito e com fogo. Eu batizo com água. Ele é maior. Importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista falando. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, perceba, meus irmãos, que o ofício, então, de profeta de Elias se cumpre em João Batista no final. E Melquisedeque? O ofício de Melquisedeque se cumpre aonde? Em Cristo. Então, ele prefigura o oficialato de Cristo. Não prefigura na personalidade, prefigura no ofício. É uma imagem anterior do ofício. Isso está no capítulo 7. E no capítulo 7, portanto, ele vai concluir falando que da imutabilidade da promessa de Deus. No capítulo 6 ele fala da imutabilidade. No capítulo 7 ele fala do sacerdócio. E ele termina assim no versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Capítulo 7, versículo 28. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Ele vai dizer que em Cristo existe um juramento superior. Os outros não juravam. A ordem dos levitas não juravam. Mas agora Deus interpôs agora com o juramento. Ou seja, ele selou que em Cristo está cumprido. Ele é o último sacerdote. E por que eu demorei tanto? Porque o capítulo 8 está na mesma linha. Vocês vão compreender de maneira bem mais rápida agora o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1, ele diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. O próprio autor dos Hebreus vai de maneira didática explicar qual é o ponto principal que a gente tem que entender de Melquisedeque. Então ele fala: qual é o ponto que eu quis dizer para vocês, como um professor que ensina e repete o seu ensinamento e depois vai colocando, vai afunilando a ideia até chegar. Qual é o essencial que eu ensinei para vocês nessa manhã? Aí ele está dizendo: olha, o que eu ensinei para vocês aí, o essencial de tudo isso é que possuímos tal sumo sacerdote, ou seja, um tal sumo sacerdote, tão excelente sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono, sentou à direita do Pai. E por que isso é importante? Você viu a construção do templo, como é que é feito lá a cortina, como é colocado a arca, os varais, as argolas, o testemunho colocado dentro da arca. Vocês viram tudo isso.
e perceberam que o sacerdote não habitava no Santo dos Santos. Ele entrava e fazia o seu ofício, fazia o seu sacrifício, mas ele não habitava ali. O Santo dos Santos terreno, o templo terreno, ele apontava para algo superior. Então é isso que ele quer começar a mostrar aqui. Ele vai dizendo, está vendo aquelas coisas terrenas, humanas? Elas estão, na verdade, espelhando algo divino. É apenas uma sombra, um reflexo de algo maior e superior. Então acompanhe comigo o argumento do autor aos Hebreus. Ele diz que agora Cristo está sentado à destra do trono. A ideia da destra do trono é um lugar de confiança. A confiança do Pai. Ele está do lado do Pai. Da majestade nos céus. Ou seja, ele está num lugar mais superior do que qualquer outro sacerdote. Então veja, agora ele vai comparar o menor sacerdote com o maior, que é Cristo. O sacerdote humano, ele morre, ele perece, ele veio da ordem dos levitas, está abaixo de Melquisedeque. E o sacerdócio de Cristo? Ele já está sentado no trono, à destra. Ele está sentado à destra da majestade. Se ninguém podia estar ali no Santo dos Santos, é a representação da presença ali. O homem estava na presença de Deus. Ele está dizendo que Cristo está lá sentado, do lado do trono. Isso não te aquece, não? Não aquece seu coração? Cristo está sentado à destra. Está sentado junto com o Pai. A majestade nos céus. E ele continua, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Verdadeiro tabernáculo, ele compara agora. Significa que o outro é falso? Não. Significa que o outro é reflexo, é sombra. E ele está lá dentro. Ele não saiu de lá, porque ele é santo. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, o próprio Deus erigiu. Não o homem. Versículo 3, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Ele vai conceder os seus dons, os presentes, vai apresentar ali, mas o sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer, não só a oferta, mas o que ele oferece, qual a habilidade que ele tem, o que pertence a ele que ele está oferecendo. Os outros são pecadores e mortais. O que Cristo vai oferecer? Mas eles tinham os dons, foram chamados por Deus para fazer aquilo. Mas o que é que Cristo tem a oferecer? Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Então ele está dizendo assim, vamos pensar um pouquinho, se Cristo estivesse aqui na terra ainda, para que precisaria dele aqui? Se já tem as levitas que continuaram, foram chamados, o dom deles, o chamado deles era para poder oferecer o sacrifício, então não há necessidade nenhuma, mas ele não está na terra. Então olha a comparação, eles estão na terra, Cristo está no céu, o sacerdócio deles é finito, o do Senhor é infinito, continua, permanece. Um é efêmero, o outro é permanente. Então, veja, um é temporal e o outro é permanente. Essa é a comparação. E ele continua, meus irmãos, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Foi o que nós lemos aqui de Êxodo 25. Como é que você viu no monte? Faça tudo igual você viu. Mas deixa eu fazer uma lembrança para vocês. Existe um texto da psicanálise de Lacan. Ele escreve A Criança e o Espelho. E ele fala que a gente, às vezes, quando fala com a criança, mostra a criança assim no espelho, você já fez isso? Pega a criancinha e bota na frente do espelho e fala assim, quem é bebê, quem é filho, quem é filha? Aí a criança não sabe, ela nunca se viu no espelho ainda. Ela vai e diz o quê? Não. Aí você fala assim para ela, é você, é fulano, é Luquinhas, né? É Lucas, está ali. E aí ele começa a entender que é ele que está lá. Aí o texto da psicanálise continua na linha da psicanálise. Então, agora aqui eu paro a comparação.
e vou lhe dizer, mas é ele mesmo que está lá? Sou eu que estou diante do espelho? Sou eu que estou no espelho? Não, é reflexo. Não sou eu. É o reflexo. O que o autor está dizendo, que o que está acontecendo aqui embaixo é um reflexo daquilo que está lá em cima. Só que aquilo que está lá em cima é superior ao reflexo. Curiosamente, um espelho, por exemplo, se não tiver vários espelhos, você conseguir olhar em 360, né, vai ter dificuldade. Você não consegue olhar todos os ângulos, não é isso? Você não tem você olha um pedaço do seu. Só um reflexo. Jamais o reflexo vai se comparar à realidade. O autor, então, quer demonstrar para os seus leitores que o que Moisés fez é o que? Olha, Moisés, ele copiou um reflexo. O Senhor mostrou um espelho para ele, mostrou, olha isso aqui, olha a realidade. Mostrou até a realidade, me mostrou, olha aqui. Copie. Como num desenho. A pessoa vai e faz um desenho sobre você, ou uma foto, e você fala que sou eu. Não, ali não é você. Ali é uma foto sua. Representa um momento. Apenas um momento. A pessoa mais moderna, aí, um frame, né? Só tem ali um pedacinho. Não é toda a coisa, não é toda a realidade. É um pedaço da realidade. Moisés, então, o que ele fez com o templo, quando ele construiu o templo, colocou a arca, o testemunho lá dentro, o que ele fez, toda essa construção que ele mandou fazer do que ele viu? É apenas uma sombra. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele. Também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Agora, ele continua o argumento, introduzindo a ideia da aliança. O Senhor fez aliança com Moisés. Vocês que estão fazendo aqui o estudo da teologia bíblica, aqui depois do culto, na escola bíblica, vocês já estão aprendendo. Vocês aprenderam a aliança que o Senhor fez, a aliança adâmica, a aliança com Adão, a aliança com Noé, noaica, a aliança com Abraão, a aliança abraâmica, a aliança com Moisés, a aliança mosaica, a aliança com Davi, a davídica, e nós temos a aliança com Cristo. Quando você olha essas pessoas do passado, quando o autor diz que ele fez superior aliança, e essa superior promessa, o que ele está querendo falar? Ele não está dizendo que as promessas antigas eram ruins, porque Deus fez a promessa. O problema estava em quem era a outra parte. A outra parte não poderia cumprir as promessas. Isso é tão forte que a gente vê dois momentos interessantíssimos. A gente vê o momento, por exemplo, que Abraão adormece e Deus faz aliança com Abraão, que Jacó dorme e o Senhor mostra uma escada. Você percebe que é a graça de Deus que vai sustentar a aliança, porque o outro lado, a outra parte da aliança, do pacto, do contrato, não consegue cumprir. A aliança, ou pacto, simboliza, na verdade, uma ideia de cortar uma aliança. A palavra aliança significa cortar. Então, o pacto significa cortar. Cortar, no Antigo Testamento, era um contrato que você poderia entrar com outra pessoa. Michael Horton diz assim, era um contrato de um rei maior com um rei menor. Como era isso? Era a ideia de que se eu não tinha papel para assinar, não tinha nenhum vídeo para gravar, para dizer, olha, volta aqui, fala aqui a sua palavra. Não tinha nada para fazer, como é que eu fazia então um contrato? O contrato era partir os animais, dividir em partes, e as pessoas que entravam em aliança passavam pelos animais e diziam, olha, o contrato que nós temos é de morte, vida e morte. Ele permanece. Se eu não cumprir minha parte do contrato, minha vida pertence a você, ou seja, eu vou morrer. A pergunta é, quem não morreu no Antigo Testamento? Não tinha como eles cumprirem, porque eles não eram perfeitos, eram seres humanos. Então, o autor, quando ele fala também mediador de uma superior aliança, Cristo como mediador, que ele está no meio intercedendo, ele é superior ao primeiro Adão, que ele é chamado de último Adão, segundo Adão, ele é superior a Noé, ele é superior a Abraão,
ele é superior a Moisés, ele é superior a Davi. Veja que no texto de Davi diz: disse a meu Senhor, assenta-te à minha direita. E nesse salmo que vai falar do segundo salmo, também, que é um salmo messiânico, você vê coisas divinas colocadas para um homem. E a Bíblia tem essa linguagem. Que linguagem é essa? Às vezes coloca atributos muito superiores, você fala assim, ele está falando de quem aqui agora, que eu não estou entendendo? Porque ele está falando de algo que vai acontecer. Então, às vezes, pessoas estão representando, apontando para a pessoa e obra de Cristo perfeita. Então, são qualidades superiores que são colocadas ali naquela pessoa, como Davi, mas Davi não vai governar o reino completo, não é isso? Lembra que Davi tem sangue em suas mãos e não pode nem continuar a construir o templo, e o Senhor diz, olha, você está com as mãos manchadas de sangue. Quem vai fazer isso depois é Salomão. Então, até aqui, irmãos, o que é para você gravar aqui nessa manhã? A comparação tem um menor sacerdócio, tem um menor mediador, tem mediadores que são passageiros, e tem uma aliança superior, um mediador superior, um sacerdócio superior, que é Cristo. Um é efêmero, porque é humano, as pessoas morrem. E toda hora você tem que fazer a mesma coisa, porque os animais também morrem e não voltam. Tudo vai ficar ali. O outro não. O sacrifício de Cristo é eterno, ele está sentado à destra da majestade. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o sacrifício perfeito, ele é o verdadeiro mediador, o mediador de uma nova aliança, de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque agora serão cumpridas cabalmente. Porque se aquela primeira aliança, versículo 7, tivesse sido sem defeito, o defeito aqui não está falando na propriedade da aliança de quem propôs a aliança, mas o defeito está em quem recebeu a aliança, que são os homens, pecadores. De maneira alguma ele estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Agora, veja que ele está comparando com Moisés, a aliança mosaica. Eu cheguei lá, me apresentei para Moisés, apareci ali, aquela sarra, aparição da sarça ardente, que alguns teólogos reformados dizem que ali é a igreja. É uma sarça que nunca ela vai se acabar, mas o fogo continua eterno, mostrando que a igreja ia passar por dificuldades, mas que ela não iria ser destruída. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o Senhor está ali mostrando a Moisés, vou tirar você daí. Lembra daquilo que aconteceu com Moisés, mas ele está falando que existia uma promessa de uma aliança superior. Ali, eles não cumpriram, eles não continuaram. E o Senhor, então, diz assim, eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei, versículo 10, com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que texto é esse, irmão? Jeremias, capítulo 31, 31 a 34. É quase literal, ó. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta aliança firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo.
Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos o conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei suas iniquidades, os seus pecados, jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Meus irmãos, o autor dos Hebreus agora vai citar Jeremias. E ele vai citar Jeremias agora de uma maneira que aqueles leitores deveriam compreender que aquela aliança que eles estavam tentando retornar é uma aliança inferior à aliança que está sendo feita em Cristo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que, então, Deus, a promessa de Deus, e Deus descumpriu a sua promessa? Não. O autor sempre vai enfatizar que quem descumpriu as promessas, quem não cumpre a promessa, somos nós, seres humanos. Somos falhos. A gente tenta fazer as coisas, a gente não consegue. Por causa dos nossos pecados, nós não conseguimos ser perfeitos. E não conseguimos cumprir tudo que o Senhor exige. Nós não conseguimos cumprir, por exemplo, a perfeição dos 10 mandamentos. Não dá. Não dá para fazer isso. E ele está querendo dizer, olha, eu sei que vocês têm esse apreço por Moisés. Eu sei que vocês têm apreço pelo templo, pelos sacrifícios. Eu sei que vocês têm apreço por essa aliança que foi feita a Moisés e àqueles irmãos do passado. E, novamente, ele cita aqui a questão do Egito. É muito importante isso, porque, para ele, o Egito é a marca da infidelidade do povo. E quando você olha para o povo de Israel, você vê um povo infiel mesmo. É um povo difícil, que não queria seguir a lei de Deus. Ele começava a lei e depois parava. É um povo, diz a Escritura, de dura serviço. Mas por que Deus insistiu com esse povo? Perceba, meus irmãos, que por muito menos você desiste das pessoas, concorda? Rapidamente você desiste. Nós temos uma tendência a desistir dos outros. A pessoa falha com a gente já acaba, já joga a pessoa no inferno. Acabou. Já era. Deixa eu te falar uma coisa. Se é a longanimidade de Deus, a paciência esticada, Deus é longânimo, tem uma paciência esticada. Se fosse a paciência nossa, ela é a paciência encurtada. Nós precisamos da longanimidade pelo Espírito. Precisamos do fruto do Espírito Santo. Mas se fosse depender de nós, o julgamento final, se eu começasse a passar uma lista para você nessa manhã, de pessoas que você quer ver no inferno, eu sei que você é uma pessoa santa, perfeita, e não quer ver ninguém no inferno, né? Só acontece com pecadores como eu, né? Que de vez em quando fica assim, nossa, por que não vai logo, né? Promova, Senhor, lá para o fogo do inferno. Ações imprecatórias. Você não faz isso. Você é diferente de mim, né? Não vai fazer um negócio desse. Mas por que às vezes você olha para a gente assim, você olha para você mesmo, né? Pelo menos eu não vou botar você, não, que você é melhor do que eu. Vou falar comigo mesmo, olha para mim mesmo e fala assim, nossa, por muito menos já tinha já lá, igual a Rainha de Copas, né? Corta a cabeça, aquele filme da Alice lá. Corta a cabeça, corta a cabeça. Já era, acabou. Se Deus fosse como nós, não existia ninguém, nem não estava aqui hoje para falar nada. Porque Deus é poderoso. Ele fazia assim, pronto. Nem Thanos, né? Dá jeito. Quem não pegou referência é que não assistiu o filme. Então não tem. Não tem. A ideia não teria solução para nós, porque nós somos pecadores e olhamos de uma forma totalmente pecadora. A gente olha para as pessoas e quando a gente olha para as pessoas, a gente olha com soberba, a gente acha que é melhor do que ela. E quando a Bíblia diz que a gente tem que considerar superior a outra pessoa, a nós mesmos. A Bíblia manda a gente pensar o bem do outro e não o mal. Quando fala de não matarás, também é a mesma forma. Mas você aqui que é santo, melhor do que eu, você nunca pensou mal de ninguém? Atire a primeira pedra. Quando você olha para a Bíblia, você vê assim, não dá. Não dá. Não dá para eu ser perfeito assim, não. Então, se você nessa manhã, você se encontra nesse estado
de saber que você é pecador e não consegue por você mesmo, você começou a compreender o que o autor dos Hebreus está falando. Ele está dizendo, nenhum homem que passou, nada que foi feito aqui, inclusive aquele templo maravilhoso, a forma ali, ali, a construção, as cortinas, os varais, a lei ali, tudo ali, está perfeito, não é? É uma sombra de algo superior. É uma sombra. É uma sombra. E se Deus olhasse para aquele povo ali, atentasse para aquele povo, ficasse ali com aquele povo, o que aconteceria? Acabaria todo mundo, porque Deus tirou o povo do Egito e o povo murmurou no deserto. Está tudo acabado, perdido. Então, se Deus olhasse para mim e para você, na corrida da fé que nós participamos, dessa maratona da fé que nós participamos, estava todo mundo no inferno hoje. Duro, né? Falar assim, né? Mas por quê? Porque a gente, meus irmãos, corre um pouquinho, cansa. Para descansar, se desvia do caminho, volta. Vai para ali, vai para cá. Não é assim? A gente perde o fôlego, perde o ânimo. A gente vai e dá uma desviada. Você olha isso para o passado. Você olha Moisés que se urou, olha Noé que se embriagou ali, teve aqueles problemas todos. Você olha para a vida de Abraão, que omitiu ali a questão da mulher dele. Você olha para Moisés, que era manso, né, e se ira. Você olha para Davi, que era um homem segundo o coração de Deus e que trai, e manda matar ali, manda a morte, né, Urias. Você olha para Paulo, que pede graça a Deus, um homem da graça, e diz assim, olha, faça de mim aí esse espinho na carne, e o Senhor, minha graça te basta. Quer dizer, ele não sabia que a graça de Deus bastava? Sabia, mas ele ficou, uma hora ele falou, Senhor, retire de mim isso, não aguento mais. João fala tanto de amor e manda assim, olha, foi numa cidade ali, o pessoal não aceitou o Senhor não, eu quero que ele peça os anjos para mandar fogo e queimar todo mundo. Você olha Pedro, que nega o Senhor 3 vezes, corajoso Pedro, corajoso, eita Pedrão, corajoso, né? Mas aí de repente, falha. A Bíblia mostra nossas falhas, a Bíblia mostra nossas vícias, mostra quem nós somos. E eu acho aqui que não tem ninguém que é melhor do que Davi. Ninguém aqui eu acho melhor do que Moisés, do que o próprio Noé, do que o próprio Abraão, do que o próprio Davi, o próprio Pedro, o João. Então a Bíblia mostra isso. O autor dos Hebreus então começa a falar assim, se Deus atentasse para eles, já era. Mas Deus não atentou para eles. Deus se firmou na sua aliança, no seu próprio nome. Se Deus então ele começasse a olhar para nós, atentasse para nós, olhasse assim para nossas falhas, estavam todos perdidos. Então o autor vai colocar a ideia de que é em Cristo que nós somos guardados e firmados. Então ele diz que ele diz que uma nova aliança foi feita em Cristo, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E a gente começa a olhar no Novo Testamento, mente e coração são sinônimos. Ele está enfatizando que não vai mais tirar a lei que era impressa por Moisés em pedras. O Senhor diz que vai cravar em nossos corações. Então você tem a lei gravada no seu coração, encravada no coração, a lei de Deus, e você cumpre perfeitamente. Como? Em Cristo. Aquele que cumpriu a lei, ele encrava no nosso coração e nós jamais esqueceremos. Que beleza desse texto, irmãos. Que maravilha esse texto. Ele está dizendo então que em Cristo Jesus nós temos uma superior aliança. As alianças foram boas, foram sombras, era necessária aquela sombra para que eu chegasse na pessoa real. Era necessário o reflexo para que eu chegasse à pessoa real. É necessário aquele espelho para que eu chegasse à pessoa real e pegasse nela. Então o espelho me levou a Cristo, as sombras me levaram a Cristo. É importante essa sombra, é importante esse espelho, mas ele não é Cristo, ele apontava para Cristo. Então quando Cristo vem, nós temos ali agora uma nova aliança nele.
É evidente que quem está aqui na escola bíblica já sabe que quando a gente fala nova aliança, não significa que é nova no sentido de todos os termos da aliança. Significa que o mediador é novo. O mediador é novo. Porque os termos são o mesmo. Quando o Senhor chamou Abraão, diz assim: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E qual é a marca da nova aliança? A mesma coisa. Veja o versículo 10. Porque esta aliança firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, não é a mesma coisa? Então a gente usa uma expressão chamada ratificar. Então Deus não retifica, não muda. Ele ratifica. Ele confirma a aliança. Só que agora, essa aliança é inquebrável, porque Cristo veio. A imagem que estava ali veio, eu estava vendo a imagem, agora eu cheguei ao real, a pessoa real, que é Cristo. Então a conclusão dele diz que ninguém vai mais perguntar se conhece o Senhor. Ninguém vai, nem o menor nem o maior. A aliança é para com os pais que criaram com os filhos, com todos, os maiores com os menores, com as crianças, com os pais, ou com o maior servo ou com o menor servo. Ou seja, não há ninguém que vai fugir disso, porque quando o Senhor fez essa aliança, Ele vai cravar no coração e vai dizer, não, eles vão continuar firmes na minha aliança. Por quê? Porque em Cristo nós temos uma aliança inquebrável. Porque Cristo cumpriu toda a lei. Ele é o sacerdote, Ele é o sacrifício. E Ele está sentado à destra da majestade. E Ele intercede por nós eternamente. Ele está servindo até agora, é isso que Ele queria dizer. Não precisa mais, morreu, aí vem outro, morreu, vem outro, serve na terra, morreu, vem outro. Não, Ele já está no Santo dos Santos. Já está na presença do Rei, da majestade. Não há mais necessidade de nenhum outro sacrifício. Mas veja, meus irmãos, acompanhe comigo o versículo 12. Pois para com as tuas iniquidades usarei de misericórdia, e dos pecados jamais me lembrarei. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. É você saber que o Senhor não vai mais se lembrar dos nossos pecados. Mas aí veria a pergunta de uma pessoa que está raciocinando aqui com relação ao ser de Deus, de quem Deus é. A gente viu até ontem aqui, ser de Deus e essas implicações práticas para os nossos relacionamentos. O que acontece? Quando você entende que Deus é um Deus que é perfeito, Deus não sofre de amnésia. A linguagem que é usada aqui, nós chamamos de a linguagem humana. Se você quiser um nome difícil para você ficar brincando de trava-língua, você fala que é uma linguagem antropopática. Antropos, homem, patia, né, simpática, homem. Aquela que ele vai se adaptar à linguagem para a gente entender. Se você ainda quiser mais alguma coisa mais difícil não, mas uma teologia, o que na teologia fala? Acomodação, ou seja, Deus acomoda a linguagem a nós. Mas de maneira mais simples, né? Deus fala como fala para crianças, para a gente entender. Entendeu o que é o desenho? Conhece essa brincadeira? É essa brincadeira. Ele desenha para nós. Nós somos crianças que precisam dos desenhos de Deus. Nós precisamos que Deus balbucie palavras e fale como a quem fala com crianças, porque nossa mente ela é pequena e finita para comportar e entender um Deus infinito. Então Deus usa linguagens para que a gente entenda. E nessa linguagem que Ele usa para que nós entendamos, Ele vai dizer o seguinte, que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Mas na verdade o que significa não vai mais nos acusar desses pecados. Não vai mais lançar ao nosso rosto os nossos pecados. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Essa é a certeza que você tem, que mesmo que você caia, que você falhe na sua vida, se você ainda estiver em Cristo e se apegando a Ele a mão, você está se arrastando e Cristo está puxando você está todo arranhado, acabado ali, destruído, a roupa rasgada, a carne dilacerada pelo pecado, e Deus está te arrastando e você está segurando. Eu quero segurar, mesmo que seja no dedo de Cristo, eu quero segurar. Você tem a certeza que o Senhor não vai jogar na sua cara, no seu rosto, os seus pecados. Isso não te dá um alívio?
Isso não enche teu coração? Isso não te dá uma certeza, assim, uma alegria? Isso é graça. Isso é graça diante de Deus. O Senhor chegar assim, olha, não vou mais botar você no tribunal, você não vai mais ser sentenciado porque o tribunal já aconteceu. O meu filho morreu por você. Cristo, sumo sacerdote, que tem dons, e o seu dom é eterno. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi designado para isso desde o início, desde a eternidade. Ele já estava lá pronto, na economia da Trindade. Na Trindade se reúne, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, e decidem que o Filho vai morrer. O Pai vai eleger, o Filho vai consumar a obra na cruz, e o Espírito Santo vai aplicar essa obra em nosso coração. Que maravilha! Isso significa, meus irmãos, que você pode aí, não significa que você vai viver do jeito que você quer. Aqueles que querem viver do jeito que quer, não querem santidade, não querem mudar a vida, tem que olhar e pensar, será realmente que eu sou crente? Será que eu sou salvo em Cristo? Aquele que não quer mudar nada. Eu estou falando daquelas pessoas que muitas vezes na vida, andando na sua fé, passa por um tropeço, passa por momentos da vida, às vezes longos, às vezes pequenos, e ficam preocupados porque, olha só, Senhor, eu fiz isso contra o Senhor, eu estava lá na igreja do Senhor, estava andando no caminho do Senhor, de repente eu passei por essas dificuldades, eu enfrentei isso, eu sabe que eu pequei contra o Senhor, e a pessoa fica se murmurando, será que eu perdi minha salvação? Será que eu não sou mais salvo? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus? Esse texto então serve para te lembrar que Deus não vai se lembrar dos seus pecados. Que Deus não vai jogar no seu rosto os seus pecados. Porque quando Ele olhar para você, Ele vai ver o sacrifício do Cristo. Ele não vai precisar olhar para baixo. Porque segundo o texto, ao lado dele está quem? Cristo, sacerdote. Intercedendo e fazendo serviço até hoje. É evidente, irmãos, que isso é uma linguagem figurada. Se Deus é Espírito, não tem lado. Lado direito, ele dá de confiança, ele está lá à destra, ele está no trono, ele entrou na presença, ele governa junto com o Pai. No ser de Deus, nós sabemos que o Espírito de Deus, ele habita e transborda. Não há lugar que limita Deus. Mas o Filho, ele é vero Deus e vero homem. E intercede por nós. Que maravilha que ele está falando para aqueles leitores. Eles estão querendo voltar a sacrifício de animais. Eles estão querendo voltar à lei mosaica. Eles estão querendo retornar a questões humanas, passageiras e às sombras. E aí ele conclui como no versículo 13? Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a aparecer. Ou seja, não precisa mais. Você já está velha aliança, é nova aliança. Um novo mediador. Não precisa mais voltar para os ritos antigos. Então, queridos e amados irmãos, nessa manhã, você que já está em Cristo Jesus, você que já foi salvo por Jesus Cristo, está firme na fé, Deus tem abençoado você, você tem andado bem. Essa mensagem é mensagem para ratificar essa fé que você já tem. Você ficar cada vez mais fortalecido e animado, porque em Cristo Jesus nós temos um sacerdócio eterno, aquele que está à destra do Pai, na majestade, que intercede por você constantemente. Constantemente. Você tem a certeza da sua salvação e certeza que seus pecados não serão mais lançados em seu rosto. Essa mensagem é para você também, que de repente se desviou do caminho, errou a bússola, parou em outros lugares, encontrou terras distantes e desertas, encontrou terras onde você se misturou, caiu no pecado, se misturou com as pessoas que estão contra Deus, e de repente você volta. E você volta agora com uma mala cheia de memórias ruins, de memórias de pecado, de coisas que você cometeu e que te acusam, às vezes até no momento em que você coloca a sua cabeça no travesseiro. Essa mensagem é para você também. Porque essa mensagem diz o seguinte: venha. Venha. O que você precisa fazer? Reforçar a sua fé em Cristo. Renovar a sua fé.
Voltar naquele primeiro momento que você encontrou Cristo e falar assim, não, eu creio nele. E você receberá o abraço do Pai. Você receberá o perdão de Deus. E você receberá essa palavra maravilhosa. Eu não vou jogar no seu rosto o que você fez. Que maravilha. Então venha. Venha. Saia de onde você estiver. Venha novamente para Cristo. Você já é de Cristo. Estou falando para aqueles que estão desviados. Não que apostataram e não vão voltar nunca mais. Mas aqueles que voltam. Aqueles que foram bombardeados pelo pecado, estão acabados pelo pecado, mas de repente chegam aqui e falam, Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado seu filho. E eles ouvirão do Senhor. Receberão aquele pai alegre, que abraçará o seu filho, colocará aliança nos seus dedos, e aquele que estava descalço agora está calçado pela fé. E tem o terceiro grupo nessa manhã aqui. São aqueles que de repente estão aqui nessa manhã e não conhecem a Deus da Bíblia. Você conhece o Deus que você ouviu, que dizem que é da Bíblia, mas você nunca parou e abriu a Bíblia. Você nunca leu a palavra de Deus. Você não sabe quem é o Deus que está nas Escrituras. E de repente, você veio por curiosidade, ou veio porque está sentindo algo, veio por acaso, alguém te convidou. Não sei porque você veio nessa manhã. Não sei. Não sei qual foi o motivo que te levou, ou que te trouxe, na verdade. Mas eu sei uma coisa. Eu sei que existe um Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Que criou o homem à sua imagem e semelhança. E que este homem pecou contra esse Deus que criou todas as coisas. E que a partir do momento que esse homem pecou, este homem agora já nasce em pecado. E não pode mais se voltar para esse Deus criador que o criou por ele mesmo. O que eu sei e posso te dizer essa manhã é que o Senhor mesmo, diante da ingratidão, diante do pecado do nosso primeiro pai Adão, que a Bíblia diz que ele existiu, o Senhor promete o seu filho desde o início, que este filho, ele vai vencer a serpente, ele vence a serpente, e ele te dá a salvação. Talvez você tenha vindo por acaso. A Bíblia diz que não existe acaso para Deus. Não sei se você sabe disso. Não existe. Não existe coincidência. Existe governo de Deus. E nesse governo de Deus você se encontra aqui nessa manhã. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você pode muito bem passar por dois momentos. Você pode pensar assim, eu sou bom, porque o pecado te enganou e disse que você é bom. Você é pessoa muito boa. Que você é perfeito e você pode muito bem se chegar a Deus por suas próprias forças, porque o pecado te enganou. E você pode então sair aqui dessa manhã do mesmo jeito que você entrou, mais arrogante do que você entrou, achando que você é a pessoa perfeita. O texto dessa manhã mostra para você algo muito importante. Mostra que Moisés não era perfeito. Eu não sei se você é melhor do que ele. Mostra que Abraão não era perfeito, que os levitas não eram perfeitos, que os sacerdotes não eram perfeitos, que os sacrifícios não eram perfeitos. E esse texto que você ouviu nessa manhã mostra que Cristo, que é perfeito, está em excelência. E ele não é mortal, ele é eterno. Ele não morre. E está lá junto da majestade. Nenhum outro mais pode estar lá sem Cristo. Eu sei que você pode pensar que você é bom. Até acho que você é bom. Até falo para todo mundo, você é melhor do que eu. Quando eu falo isso, não estou falando de humildade, porque a Bíblia diz isso. Como? Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Eu não acredito que Paulo é mais pecador do que eu. Mas Paulo acreditava que ele é mais pecador do que eu. Por quê? Porque ele conhece os seus pecados. Quem conhece os seus pecados somos nós mesmos. Nós conhecemos nossos pecados. Então eu acredito que você é melhor do que eu. Fique tranquilo, não vou brigar com isso.
Mas você é melhor do que Cristo? Você acha que você vai se comparar com Cristo? Nesse texto diz que nada se compara a Cristo. E nem aqueles homens que andaram segundo o caminho do Senhor, nem aqueles homens que sacrificavam, faziam toda aquela obra, tudo aquilo era sombra e era inferior a Cristo. Então, nessa manhã, a palavra de Deus te chama para você vir como você está, mas para você sair daqui como jamais você esteve, salvo em Cristo Jesus, tendo Cristo como sumo sacerdote da sua vida, porque Ele sim é perfeito. E aí, quando você vier a Ele, quando você acreditar nele, confiar nele, depositar a sua vida nele, você vai poder, juntamente com o autor dos Hebreus, ficar aliviado e dizer: o meu Deus, o meu Senhor, não se lembra dos meus pecados. Ele me perdoou. E meus pecados não são mais matéria de acusação contra mim. Ele está à destra do Pai. Ele promete que também nós estaremos juntamente com Ele. Venha a Cristo hoje. Creia nele. E conte com a absolvição de Deus, Supremo Juiz. Porque em Cristo Jesus nós temos a certeza e o alívio que nossos pecados não mais serão uma acusação contra nós. Porque em Cristo Jesus, o nosso Supremo Advogado, que está junto ao Pai e intercede por nós, Ele diz que nós fomos justificados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos justificar de todo o pecado. Venha Jesus Cristo nessa manhã, creia nele e conte com a absolvição do Supremo Juiz, na pessoa augusta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso sumo sacerdote, que está à destra da majestade e hoje intercede por nós, e intercede por nós eternamente, porque o seu sacrifício, o seu dom, a sua obra, o seu sacerdócio é eterno. Venha até ele hoje e conte com essa palavra maravilhosa, com a promessa de Jeremias: dos nossos pecados ele não mais se lembrará. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.